Boa noite, família Ceal. Boa noite a você que conheceu os trabalhos da Congregação Espírita André Luiz e tem nos acompanhado nos estudos. Este é mais um momento de estudo e reflexão em torno das lições de Jesus. Vamos iniciar com uma prece. Senhor Jesus, amigo de sempre, gratos somos, Senhor, por esse momento onde temos a oportunidade de aprender e pensar sobre coisas tão importantes para as nossas vidas, sobre coisas que podem mudar, Senhor, o roteiro de nossas vidas para melhor, certamente. Nós pedimos as tuas bênçãos e a companhia para que o nosso lar seja inundado, Senhor, da tua luz, nossos corações da tua paz e nossas mentes dessas lições indispensáveis à nossa felicidade. Que a tua paz nos envolva, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Amigos, nós estamos continuando o estudo do capítulo 16 de o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representando os bens materiais e Deus os bens espirituais. Mamon representando os bens passageiros, os efêmeros, e Deus representando os bens eternos. Nós vamos conversar um pouco sobre o emprego da riqueza dentro desse capítulo. Muitas pessoas desejam enriquecer. Algumas delas desejam enriquecer a qualquer custo, sem se importar com os meios empregados, se prejudicam ou não a terceiros, se são meios lícitos ou ilícitos. Quem tenha ou sinta um mínimo de espiritualidade em sua intimidade, não pensa e não age de forma inconsequente, irresponsável, desumana para enriquecer. Não usaria de qualquer meio para atingir seus fins, seus desejos, os desejos da posse, dos bens materiais, da riqueza. E nesse sentimento de espiritualidade, algumas pessoas refletem sobre o sentido da vida, refletem sobre o papel de cada ser humano no contexto da vida, sobre o destino de cada qual, e emprega esforços e meios justos e éticos para a obtenção do que desejam, de conformidade com as suas crenças e seus valores. Importa registrar aqui que a doutrina espírita não defende a pobreza, não faz apologia da pobreza. A riqueza existe. Ela impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. O Espiritismo demonstra que toda riqueza deve ter uma destinação útil, uma correta distribuição. E como espíritos sobreviventes da matéria que nós somos, responderemos pelos abusos, pelos desvios que cometermos
na administração desses bens, das riquezas. A doutrina espírita explica ainda que a solução dos males sociais não depende simplesmente da aplicação de leis econômicas, nem de critérios políticos, porque a arrumação desses setores depende de uma reforma moral. Um país pode ser rico sem que o seu povo seja feliz. Ou uma pessoa pode ser rica e não ser feliz. A riqueza não pode ser um recurso de aniquilamento do semelhante. Deus concentra a riqueza em alguns para que esses a expandam em benefício de muitos, nas diversas maneiras, atendendo às diferentes necessidades. A riqueza é um meio de evolução moral e um meio de ação para o progresso. Todos a experienciam no decorrer das reencarnações, com o objetivo de aprender a usar a riqueza com inteligência e sabedoria. Nas leis divinas não há privilégios nem favores. Todos os homens, tendo de fazer sua evolução, experimentam igualmente na existência certa, segundo suas capacidades, as experiências adequadas para o seu desenvolvimento intelecto-moral. Para nos ajudar a acertar no uso dos recursos que dispomos, Jesus nos enviou vários instrutores, como Cheveros, Fênelon e outros, que escrevem aqui nesse capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Cheveros era um religioso católico, e nós destacamos aqui a sua coragem e caridade durante a epidemia de febre amarela de 1798, quando ele muito atuou, e ainda a sua pregação muito eloquente, que atraía muitos protestantes. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, esses amigos nos dizem o seguinte: esses benfeitores se dirigem aos que são dominados pelo amor ao ouro, ao dinheiro, aos bens materiais, aos que têm como meta do seu viver a riqueza, tudo fazendo para possuí-la e mantê-la custe o que custar. Os benfeitores destacam a frase de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon, dois senhores, porque ou nós vamos agradar um e desagradar o outro, ou desagradar um e agradar o outro. Eles chamam os que se sentem na ilusão de que as riquezas farão com que sejam superiores aos demais, mais valorosos, proporcionando todos os prazeres materiais na satisfação de suas paixões. Os benfeitores chamam os iludidos a lutarem contra esse jugo que os esmaga, porque um dia serão chamados a prestar contas dos bens que obtiveram, no uso que deram a eles. Porque, como nós aprendemos no estudo anterior, somos usufrutuários dos bens
que Deus pôs em nossas mãos. E teremos sim que prestar contas a Deus do emprego desses bens. Se os homens que detêm o poder do dinheiro e das posições sociais, econômicas, políticas, soubessem empregar melhor os bens da terra em benefício geral, a violência de toda espécie em todas as camadas sociais seria, se não eliminada, pelo menos muito diminuída. Por isso, essa mensagem sobre o emprego da fortuna é bastante atual, necessária. O autor, o benfeitor espiritual, escreve que o melhor emprego da fortuna, sua melhor aplicação, está na máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros. E nessa fortuna podemos incluir todos os talentos que os homens possuem, materiais e espirituais. Todos os bens materiais e espirituais, sendo usados de acordo com essa máxima do amai-vos uns aos outros, irão promover o crescimento material e espiritual dos homens na Terra, porque contribuirão para colocar todas as crianças em escolas, para dar trabalho para todos, de acordo com as capacidades de cada um, boa assistência para a saúde, boas condições de moradia, de lazer, favorecendo uma vida com dignidade a todos, embora continuem uns tendo mais do que outros. Jesus ensinou a distribuir o nosso supérfluo em benefício de quem pouco ou nada possui, observando para dar até do nosso necessário. Se nós avaliarmos bem, vamos encontrar dentro do nosso necessário o supérfluo. Mas os benfeitores recomendam: dá com sabedoria. Não repilais o pranto, com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Esse sentimento, esse temor de sermos enganados é muito forte na gente. E isso acaba freando um impulso, uma oportunidade que a gente tenha de ser útil. Esse sentimento de ser enganado dificulta, faz com que nós hesitemos no momento em que poderíamos realmente ser úteis. Ainda que sejamos enganados, nós não seremos os maiores lesados, espiritualmente falando, numa situação dessa. Então, recomendam esses benfeitores que nós não neguemos o pranto, o choro de alguém, uma lástima de alguém pedindo um auxílio, que nós vençamos esse medo de sermos enganados. Eles recomendam, embora nós não devemos repelir o pranto, nós devemos ir à origem do mal. Eles orientam: ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com a abastança, o amor do trabalho,
o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros. Que base segura é essa? É a base das boas obras. Põe a tua riqueza sobre uma base segura, a base das boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Então, como vemos aqui, meus irmãos, usar bem da riqueza não é distribuir seus bens e ficar também pobre. Não é dar simplesmente, é satisfazer as necessidades emergenciais, mas empregar recursos para sanar as causas do mal. Não é ficar só alimentando e vestindo os pobres, mas auxiliar suas crianças nos estudos, preparando-as para um trabalho digno, é auxiliar os trabalhadores a também se qualificarem. Para isso, é necessário que pensemos sobre a brevidade da vida e tenhamos como objeto de atenção a nossa realidade espiritual. Tenhamos como objeto de atenção o nosso desenvolvimento moral. Os bens materiais não são para nos causar aflições, inquietações. Não estão aí para nos escravizarem ou desenvolverem vícios. Não podemos negligenciar o nosso futuro, nem os deveres de solidariedade fraterna. Dizem esses amigos espirituais que a riqueza deve ser qual fonte de água viva que espalha fecundidade e o bem-estar à sua volta. A nossa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ressalta o seguinte: mais importantes do que esses bens amoedados e acumulados em bancos são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. A inteligência que sabe administrar a existência corporal, a memória que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, o bom, o belo, o eterno, o sentimento do dever defluente da consciência que atua em consonância com as soberanas leis da vida. São esses tesouros, sem dúvida, mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. Meus irmãos, embora o título da reflexão de hoje seja o emprego da riqueza,
E pode parecer que é um texto que se dirige aos ricos, aos que têm fortuna. Nós podemos perfeitamente nos enquadrar como alvo desse texto. Primeiro, porque somos espíritos reencarnados que possivelmente já tivemos uma experiência na riqueza ou ainda teremos, e aí esse momento se constitui de um preparo para o uso adequado dessa riqueza no futuro. Segundo, que podemos considerar o pouco que a gente tem como uma riqueza diante daqueles que a tudo falta. Então, que a gente administre bem esse nosso pouco, essa nossa pequena riqueza, dessa forma como nos ensinaram Jesus e os Espíritos benfeitores. São recursos doados por Deus. Nós somos administradores, usufrutuários desses recursos, por menores que eles sejam, mas somos esses administradores e temos o dever de usá-los bem, usá-los com amor, com justiça, com sabedoria, para que eles cumpram a função deles, que é levar o bem-estar, promover o bem-estar, não somente a nós, mas a quem mais precisar. Essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Nós vamos encerrando, vamos fazer a nossa prece e mais uma vez agradecer pela oportunidade. Senhor Jesus, amigo, Senhor e Mestre, como precisamos, Senhor, de momentos assim. Aprender a dar valor às coisas, a usar bem todos os recursos que dispomos, que nos foram concedidos para o nosso próprio crescimento intelecto-moral, bem como da humanidade. Recursos, Senhor, divinos, que nos cabem administrar. Pedimos, Jesus, a Tua presença, sempre nos inspirando, nos ajudando a tomar as melhores decisões sobre tudo. Que a Tua paz nos envolva e nos fortaleça, Senhor, sempre nesse propósito de servir, de sermos úteis, de vivermos o amor, a simplicidade, a humildade, e nos vendo a todos como uma grande família. Encerramos, Senhor, agradecidos. Que assim seja.